Anos haviam se passado. As orações continuavam, as lágrimas também, mas nada parecia mudar. Seu filho seguia distante da fé, distante de Deus, distante de tudo aquilo que ela sonhava para ele. Qualquer outra pessoa, talvez, já tivesse desistido. Essa é a história de Santa Mônica. Mônica nasceu no norte da África em uma família cristã. Desde jovem, aprendeu a amar a Deus e desejava viver uma vida de fé. Com o tempo, constituiu sua família. Entre seus filhos estava Agostinho, inteligente, curioso, cheio de potencial. Como toda mãe, Mônica sonhava vê-lo crescer no caminho da verdade. Sonhava vê-lo próximo de Deus. Mas nem sempre a vida segue os caminhos que imaginamos. Conforme crescia, Agostinho começou a se afastar da fé. Buscou resposta em outros lugares, outras filosofias, outras crenças, outros caminhos. Sua inteligência o levava cada vez mais longe daquilo que sua mãe havia lhe ensinado. Mônica via tudo acontecer diante dos próprios olhos, e quanto mais o tempo passava, mais distante seu filho parecia estar. Mônica rezou por dias, meses, anos, mas nada parecia mudar. Agostinho seguia o mesmo caminho. As respostas não chegavam, as lágrimas continuavam. E talvez a maior dor não fosse a distância, mas a sensação de que nada do que fazia estava produzindo resultado. Chega o momento em que toda pessoa precisa decidir. Continuar ou desistir? Mônica poderia simplesmente aceitar a situação, poderia parar de insistir, poderia abandonar aquela esperança. Mas escolheu permanecer, mesmo sem garantias, mesmo sem promessas visíveis, mesmo sem saber quando ou se veria uma mudança. Mônica precisou discernir, porque seria fácil concluir: meu filho não tem mais jeito, talvez eu que esteja errada, ou talvez Deus tenha abandonado essa situação. E isso conversa diretamente conosco até hoje. Quanto tempo insistimos em orações, pedidos a Deus, súplicas, ou sequer mantemos uma total entrega a Deus, quando não vemos resultados claros em nossa frente? Mônica continuou reconhecendo a verdade, continuou vendo que Agostinho estava distante daquilo que realmente importava. Mas apenas discernimento, quando se vê alguém que você ama seguir e permanecer no caminho errado, não é o suficiente. É necessário ir além. Mônica precisou ter coragem. Coragem de continuar rezando, coragem de continuar acreditando, coragem de enfrentar a dor repetidas vezes. Porque ela não viveu essa tribulação por alguns dias, foram anos. Mônica caminhava um passo de cada vez, uma oração de cada vez, uma lágrima de cada vez, uma esperança de cada vez. Ela precisou se manter firme por anos. E foi justamente nessa longa caminhada que nasceu a virtude que marcaria sua vida para sempre. Santa Mônica não viveu tudo isso como apenas um sentimento ou uma motivação passageira, mas como uma decisão. Todos os dias, durante anos. Ela não perseverou porque via resultados, perseverou porque continuava confiando em Deus, mesmo quando tudo parecia igual, mesmo quando suas orações pareciam não ser respondidas, mesmo quando suas lágrimas pareciam não produzir fruto algum. Porque perseverar não é apenas viver um sentimento, aguardar surgir uma motivação. Não é continuar porque visualizamos a linha de chegada, é continuar quando sequer conseguimos enxergar o caminho. E essa perseverança gerou um resultado que ela jamais imaginaria. Aquilo que parecia silêncio não era ausência. Enquanto Mônica rezava, Deus agia. Enquanto ela chorava, Deus preparava. Enquanto ela esperava, Deus trabalhava. Foi então que Mônica compreendeu algo que carregaria para o resto da vida. Deus nunca havia deixado de agir. E quantas vezes desistimos no meio do caminho,
Quantas vezes julgamos que nossa súplica é um caso perdido? Quantas vezes dizemos para Jesus: eu confio em vós, seja para nos livrar de um vício, uma tentação, uma tribulação ou qualquer coisa que está nos impedindo de seguir o caminho para Deus. Mas desistimos em poucos meses, semanas ou dias de uma súplica, porque após tanto pedir, pensamos: não adianta, eu não tenho salvação, eu não consigo, é muito difícil, Deus já desistiu de mim. Só porque não enxergamos o que está acontecendo por trás, nos bastidores. Mônica também não conseguia ver o caminho, mas Deus já enxergava aquilo que ela ainda não podia contemplar. A demora não significava abandono. O silêncio não significava que Deus havia partido. Significava apenas que a obra ainda não estava pronta. Com o tempo, Agostinho se converteu, recebeu o batismo e se tornaria um dos maiores santos da história da Igreja. Mas a santidade de Mônica não começou naquele dia. Ela havia sido construída muito antes. Em cada oração, em cada lágrima, em cada pequeno passo. Em cada vez que escolheu continuar, quando seria mais fácil desistir. Santa Mônica nos recorda que a perseverança não nasce quando tudo dá certo. Ela nasce quando continuamos caminhando, mesmo sem enxergar o resultado. Porque nem sempre veremos aquilo que Deus está fazendo, mas podemos confiar que Ele continua agindo. Mesmo em silêncio, mesmo na espera, mesmo quando não vemos resultados.